Jesus, ao aproximar-se de Jericó, vinha os discípulos e o povo fazendo barulho. E na entrada da cidade havia um cego na beira do caminho, como sempre. E aí ele perguntou: que barulho é esse? Aí disseram: é Jesus. E aquele cego começou a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. De tanto ele clamar, Jesus mandou ele chamá-lo. E quando ele está diante de Jesus, ele pergunta: o que queres que eu te faça? E ele tinha convicção que ele queria. Ele queria ver de novo. E Jesus liberta ele da cegueira física e espiritual. A partir dali, não era mais barulho, era um louvor. O povo, aquele povo de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, aquele milagre fantástico, aquele ex-cego, começou a saltitar de alegria e cantar louvores. Eu creio que esse louvor fez com que o pessoal de Jericó viessem à avenida para ver Jesus. E a multidão multiplicou. Que coisa maravilhosa. Eu creio que nós estamos vivendo uma época de muito barulho. Barulho, qualquer barulho nos assusta. Eu morei no Mato Grosso, lá no interior, dá para dizer, fazia parte já da Mata Amazônica. E as primeiras noites que eu estava dormindo lá, era um silêncio total. Só se ouvia alguns gritos de algum animal. E assim, de madrugada, aquele silêncio total, de repente começava um barulho imenso. Era uma árvore que caía, enorme. Ela fazia muito barulho porque a mata fechada. E aquela árvore começa a despencar e começa a cair em cima das outras. Aquele é um estralo, mas depois que ela embala e dá aquele barulhão de tremer o chão. Lá o cupim rói as raízes da árvore e chega numa época assim que as raízes são todas ruídas e também aí o chão fica... eles trabalham o terreno por baixo da árvore e por isso ela cai. Então as primeiras quedas de árvore eu me assustava, o que é isso? Aí o pastor, que era o meu chefe, na primeira noite que me assustei muito, ele disse: não te assusta, Vili, essas são árvores que os cupim rói a raiz. Muito bem. Mas quais os barulhos que nos assusta? Hoje, a falta de emprego para muitos, enfermidades, o medo de pegar aquele vírus assustador, são muitos barulhos que nos querem assustar. Só que quando esse ex-cego é liberto daquela situação dele, ele começa a saltitar de alegria, a cantar louvores maravilhosos. Por isso que eu fico maravilhado hoje, quando eu peguei um dos devocionários, também tem uma parte de um hino que diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Que coisa fantástica. Vocês conhecem aquela ilustração, coisa verídica que aconteceu com um pastor. Nos anos 1840, por aí, aquele pastor viveu de 1825, se não me engano, até 1880, por aí. Um dia ele estava passando perto de um lugar onde estavam leiloando escravo, e aí ele viu um jovem pronto para ser leiloado, vendido.
Era um rapaz de uns 20 e poucos anos, ele estava muito acabrunhado, triste, chateado. E o pastor ficou com pena daquele homem. Comprou, arrumou tudo que tinha dinheiro, comprou aquele escravo. Depois, com sua carroça, foram adiante. De uma altura em diante, o pastor parou a carroça e disse: olha, eu te comprei para você ser livre. Por favor, pode ir para casa, lá para a tua aldeia. Aí ele pensou que aquele escravo ia ficar muito alegre e contente por ser livre. Ele não aceitou a liberdade, porque ele logo disse: olha, se eu voltar para minha aldeia, logo os caçadores de escravos vão me caçar e de novo estou nessa triste jornada de ser vendido como escravo. Eu só sou livre perto de você. Que coisa fantástica! Quando eu li essa ilustração, essa comparação, fazendo que Jesus investiu muito alto, comprou o Vili por um preço fantástico. E eu também digo para ele a mesma coisa que o escravo disse para o pastor: eu só sou livre debaixo da tua proteção. Amém? Eu sou livre debaixo da proteção de Jesus. Eu tenho que ficar grudado debaixo dessa proteção. Ali nós podemos ver últimos 2 temas que nós vamos trabalhar em cima desse panô. Perdão e o Espírito Santo. Jesus, ele chora quando entra na cidade de Jerusalém. E também num outro evangelho diz assim, quando também está entrando, ele diz: quantas vezes quis ajuntar vocês como uma galinha junto os seus pintos debaixo das suas asas, mas vocês não querem essa proteção. O nosso inimigo chama-se diabo. O diabo quer reconquistar de novo Vili. E para me colocar como escravo do pecado. A tendência humana, a tendência da carne é pecar. Agora, se nós estamos debaixo dessa proteção, dessa asa, desse Espírito Santo, que é o Consolador, ele nos capacita. Porque vamos produzir fruto do Espírito e não o fruto da carne. Jesus nos comprou por um preço maravilhoso. Eu só sou livre debaixo dessa asa maravilhosa. Vocês conhecem aquela outra ilustração, pai e filho? O pastor também chamou o seu caçulo de 10 anos. Todos os domingos nós queremos distribuir no mínimo 30 folhetos bíblicos, mensagem bíblica. E o filho ficou muito contente. Um domingo, sempre antes do culto, domingo de manhã, nós vamos sair cedo, distribuir 30 folhetos bíblicos. E convidar por culto. Um dia, como foi ontem, frio, chuva, o pastor levantou cedo, estava clareando o dia, hoje eu não vou sair. Está muito frio essa garoa. Mas o menino se acorda, ele pensou, nem vou acordar o menino, mas o menino se acorda. Ele, pai, está na hora de não sair para destruir. Mas filho, hoje eu não vou sair, olha só, esse frio, essa garoa. Mas pai, nós oramos que dia de chuva também tem gente que precisa ouvir a palavra de Deus. De tanto o filho insistir com o pai, não teve jeito. Então, pai, me dá as 30 folhetos bíblicos. E o pai entregou os 30 folhetos bíblicos. E aí ele saiu com a capa de chuva, com aquela capuça. E saiu distribuindo folheto, mas com chuva, pouca gente na rua. Mas ele passou por um mercado que estava abrindo. Tem alguns fregueses que ele conseguiu despachar uns folhetos, fazendo os convites. E aí quando ele vinha voltando só com um folheto ainda, mas ele dizia, é os 30 que eu quero entregar. Quando ele passa na frente de uma casa,
Ele sentiu parecia um chamado que Deus está dizendo, vai nessa casa. E ele chega e bate na porta e nada, ele aperta a campainha e bate cada vez mais. De repente ele desiste, vai até a rua, mas aí ele volta, é aqui que eu vou entregar. Ele bate com as duas mãos na porta e aperta a campainha, de repente aquela porta se abre lentamente. Uma senhora de idade, e quando esse filho, esse menino, vê aquela vovó, chama ela, vovó, eu vim te trazer uma mensagem bíblica, por favor, leia que Deus quer falar contigo. E abraçou aquela vovó e deu um abraço e um beijo e se despediu saltitando porque ele terminou a tarefa. Convidou aquela vovó para o culto. No domingo seguinte, o pastor começou o culto. De repente uma vovó chega lá na frente e pede, pastor, eu preciso falar. Aí ela disse, domingo passado veio lá em casa um anjo me trazer uma mensagem bíblica, mas eu estava desgraçada da vida, eu não tinha mais prazer de vida, porque ninguém me visitava, meus filhos moram longe, nem os netos, e aí eu subi no sótão, levei uma corda, quando subi da cadeira, coloquei aquela corda na travessa, e quando eu queria colocar a corda no pescoço, a porta bate. Aí cá comigo eu pensei, mas ninguém me visita, quem será? Mas eu não dei muita bola, mas a porta cada vez batia mais. Aí quando eu desci da cadeira, desci a escada do sótão, a porta parou um pouquinho de bater, aí eu pensei, isso é coisa da minha cabeça, vou voltar, vou terminar. Mas aí a porta batia mais forte. Aí eu pensei, vou ver. Quando eu abri lentamente aquela porta, um anjo na minha frente e me entrega uma mensagem bíblica. E ele pede para mim ler que Deus ia falar no meu coração. Eu fui para a cozinha e quando comecei a ler aquele folheto, comecei a me emocionar tanto. Entrou uma paz na minha vida de uma maneira incrível. Comecei a saltitar de maneira incrível. Aí, pastor, como ele me convidou para participar do culto, eu vim hoje conhecer essa igreja. O pastor, cheio de lágrimas, vai para o filho e abraça o filho e diz, filho, você foi chamado de anjo já? E aquele menino levanta e chega para a avó, vó, eu quero te abraçar, você é minha avó. Como essa vovó se sentiu em casa naquele templo, naquele lugar maravilhoso. Amém? Quem tem sua Bíblia pode abrir lá em Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Verso 4 a 6, do qual eu passo a ler. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitado sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer-te sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Vamos orar.
Pai amado, nós te agradecemos, porque nós cremos que nosso encontro vai ser abençoado. Porque a tua presença, através do teu Espírito Santo, baira aqui e lá onde esses queridos se encontram. E também no futuro, continua usando a tua palavra como instrumento de tuas mãos, para nos enriquecer, Pai amado, na fé, na esperança e no amor. Tu conhece a nós, tu conhece os nossos medos, conhece quando nós ouvimos barulhos que querem nos assustar. Mas quando nós estamos debaixo das tuas asas, somos protegidos, Pai. Por isso nós estamos aqui, Pai, debaixo da tua proteção. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Recapitulando, nós estamos no tema, põe em ordem a tua casa. E o texto que nós acabamos de ler, fala da pedra angular, que foi eleita por Deus e foi colocado. A pedra que desde o início eu tenho falado, a pedra, Jesus é uma pedra viva. E nós também somos pedras vivas que somos sendo construído esse lugar maravilhoso onde Deus habita. O santuário de Deus. Tem outros textos que nas outras pregações que eu trouxe, né? Então, nós estamos trabalhando essas 12 pedras, como Josué, na travessia do Rio Jordão para a Terra Prometida, quando eles atravessam o Rio Jordão, na época de colheita, era um rio muito veloz e cheio, e aquele dia, quando eles atravessaram o Rio Jordão, por causa que aconteceu aquele milagre, a Arca da Aliança foi na frente, e ela cortou as águas e dividiu o rio, para cima ficou um açude e para baixo a água foi embora. E lá no meio do rio, Josué pede, porque Deus tinha dito para Josué escolher 12 homens, um de cada tribo, que cada um levasse uma pedra. E lá onde fosse colocar essas pedras, no monte, no futuro, quando o Círio perguntar para vocês o que significa esse monte de pedra, vocês vão relatar o que Deus fez na vida de vocês. Então, eu dei nome para essas pedras. A pedra principal, o alicerce, a nossa construção da nossa vida, essa vida espiritual, que somos um santuário de Deus, nós precisamos ser edificados nessa rocha que é Jesus. Também nós temos que ter uma vida de oração e na palavra. São pedras que nos edificam na fé, na esperança, se nós tivermos comunhão na palavra e na oração. E aí, nós só podemos produzir amor se nós estamos sendo construídos nessa casa espiritual. Amor e termos fé, temos esperança. Eu só quero dizer que tem uma filha que me pediu para a gente interceder por uma senhora, a Cláudia, está com câncer. Cláudia Roberta dos Santos. Eu só quero dizer tanto para essa Cláudia como a irmã dela, eu tenho mandado fazer essas lembrancinhas, onde tem uma pergunta, essa que eu fiz há pouco, onde Jesus perguntou para aquele cego, que queres que eu te faça? Eu queria presentear vocês com essas lembrancinhas agora, mas que vocês possam ter isso na mente. Sabe, essa lembrancinha que eu tenho feito são mensagem que a gente precisa divulgar. E isso já aconteceu muitos milagres através dessas lembrancinhas. Eu podia citar várias ilustrações que Deus usou de uma maneira incrível essas lembrancinhas. Mas nós queremos continuar colocando nossa fé em ação e também sermos essa luz e ser esse sal. A luz, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então, aquele que me segue não anda nas trevas. E nós estamos seguindo. Nós somos que nem aquele escravo que está na carroça.
eu só sou livre aqui debaixo da tua proteção, porque tu és o meu Senhor. Aquele escravo tinha convicção disso. Então nós temos que ser esse sal para dar sabor de vida. E também servir. Eu disse no domingo passado ainda, aquele que não serve, ele não serve. Alegria, porque nossa alegria deve ser que nem os discípulos quando voltaram, quando foram enviados 70, de 2 em 2, quando voltaram eles tinham alegria, mas porque os demônios se submeteram a eles. Jesus responde para eles, mas a alegria de você deve ser porque o nome de você está escrito no livro da vida. Então, essa alegria ninguém nos rouba. E essa alegria nós temos que produzir ela dentro. Nós temos que tomar essa decisão de sermos alegres. Eu posso tomar uma decisão de não ser alegre. Eu posso andar murmurando o dia inteiro, mas isso é uma decisão tua ou da minha, quando eu sou murmurando, só querendo resmungar. Você sabe resmungar? Eu ensino. Muitas comunidades eu cheguei já e eu digo, vocês sabem resmungar? Levanta a mão aquele que sabe. O pessoal não quer levantar a mão. Eu vou ensinar porque eu sou resmungão. Nhan, 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 nhan. Fala que a esposa não entende nada. Mas alegria, isso é uma decisão, produzir fruto do Espírito, é alegria. A comunhão, domingo passado, trabalhei essa palavra, a comunhão, e hoje nós queremos se deter um pouco mais sobre o perdão. Porque o Salmo 1, o Salmo capítulo 1, ele começa no versículo 1, feliz, bem-aventurado, né? Aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Como é que eu não posso andar com um cara que todos pecaram? Agora eu quero explicar uma coisa que eu nunca entendia, mas eu comecei a compreender isso. Sabe como é que é não andar com pecadores? Aquele homem que não reconhece que é pecador, com esse tu não consegue andar. Porque ele não reconhece que ele erra. Vocês entenderam isso? Então, a pessoa, quem sabe nós começamos a perguntar a pessoas que querem conviver com a gente. Você reconhece que é um pecador? Pergunta para ele. Então, eu tenho que dizer para essa pessoa que quer caminhar com a gente, eu sou um pecador, será que você vai me aguentar? Quando eu estou errando, mas eu tenho uma consciência, Deus me colocou uma consciência, e essa consciência me acusa quando eu erro. A com minha esposa acontece isso em seguida. Você sabia, filha? Que em seguida acontece com o Vili, que ele dá o fora. Aí, machuquei minha esposa, eu chego para ela, tu me perdoa, querida? E aí ela me perdoa. E nós dois, nós andamos juntos, sabe por quê? Porque ela também reconhece que ela é pecadora e confessa e pede perdão. Agora tu imagina, Jesus conta ilustração para os discípulos entenderem e o povo entender. Certo credor tinha alguém que lhe devia tantos denários, 100 denários. E um outro credor, era 2 credores, outro 500. Os dois não tinham com que pagar. E o credor perdoou os dois. Aí ele perguntou, qual deles ele amou mais? Simão responde, aquele que tinha a dívida maior. Aí o apóstolo Paulo escreve, então nós vamos continuar pecando para ser mais amado ainda? Não, diz ele. Você que já sabe que é perdoado, desiste de errar. Tenta ser mais, crescer nessa santidade. Temos que ser que nem eu tenho trabalhado com um alcoólatra. E o alcoólatra tem um movimento evitar o trago hoje.
E se eles conseguem hoje, amanhã é outro dia. Amanhã eles dizem, hoje eu vou evitar. Quem sabe nós temos que levantar todos os dias de manhã e dizer para nós mesmos, para Jesus, Senhor Jesus, hoje eu não quero pecar. Então vamos evitar. Mas se nós conseguirmos, Jesus também, a oração do Pai Nosso, porque João, ele ensinava a orar. Os discípulos de Jesus também chegaram, Jesus ensina-nos a orar. Jesus ensina dizendo assim, Pai Nosso que está no céu. Aí chega naquele momento, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nós ofendemos. Vocês estão entendendo isso? Precisa trabalhar mais em cima de uma pedra. Essa pedra viva, ela tem que estar em mim, que eu sou e reconheço e que eu preciso perdoar. Agora, se eu nunca perdoei ninguém, tu não sabe viver nesse mundo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como é que eu posso amar alguém se ele tem me ofendido? Só existe um meio, desde que eu perdoo essa pessoa. Eu podia citar tantos exemplos. Uns anos atrás eu estava de aniversário e convidei o pessoal para o conselho da paróquia, Cruz Alta. E aí tinha um retiro na casa de retiro, pertinho de casa. E era para começar depois de meio-dia no sábado. E aí a liderança que vieram dirigir o retiro era o Campo e Vida, muito maravilhoso. E eles toparam de vir de manhã. E aí eu digo, vocês preparam uma mensagenzinha e uns hinos de louvor para cantar antes do almoço. O almoço é por minha conta. E o retiro começou de manhã também, o retiro de jovem de Cruz Alta. Eu levantei cedo de madrugada para ir lá espetar a carne, fazer o fogo na churrasqueira e também botei a mandioca numa panela lá e botei a funcionar. Aí vim para a fazenda, que é ligada a uns 200 metros, com um rádiozinho do carro, com um CD que eu comprei do caminhoneiro, que ele gravou com uma gaita de 8 baixo, esses hinos antigos, fantásticos. E eu abri a tampa traseira, abri as portas com o volume que deu. Tomei banho, botei gravata, quando eu desci lá, aí está a filha, a nora, a minha esposa na cozinha. Aí a filha, a Nádia, disse, hoje eu venho incomodou muita gente, porque o neto de segunda a sexta levanta cedo para pegar o ônibus de transporte escolar. Ele passa pelas 6 e pouco. E aí ele ficou chateado, porque o velho entrou na fazenda com o som todo volume. Eu nunca botei som especial no meu carro, é o som do carro, do rádio. Aí murchou o pneu. O cara que estava de gravata para receber os convidados. Mas eu disfarcei, bonito, né? Mas quando terminou a assembleia, eu fui lá no meu neto. Querido neto, tu me perdoa? Ele perguntou o quê? Não, hoje eu incomodei, você queria dormir um pouco mais, mas eu passei aqui com o carro com muito volume. Isso não foi nada. Não foi nada, vovô. Mas eu preciso do teu perdão. Aí ele disse, tá bom, vovô. E nós se abraçamos. O que esse neto vai dizer para o seu avô, para seus netos, quando ele for vovô? Agora eu sou dona dessa fazenda. Eu não posso fazer o que eu quero. Se eu quero fazer o que eu quero, eu não consigo conviver nem com minha família. Quando eu citei essa ilustração, essa comparação, em algumas igrejas, o pastor, me lembro, devo citar uma cidade, São Gabriel, lá do Mato Grosso do Sul.
o pastor convocou para o domingo seguinte, nós vamos fazer um culto de lavar os pés. Porque eu também preciso pedir perdão para algumas pessoas. Eu gostaria de ter participado desse culto. Devia ter muito choro. Já assisti cenas da casa de retiro aqui embaixo que me pediram para fazer palestra. Uma igreja em família reunida e me pediram para me pregar a primeira noite, na sexta de noite. E eu falei sobre essa palavra perdão. E contei várias ilustrações nesse sentido, de lavar os pés. Como a daquele menino que lavou os pés do quartel. Vocês lembram que eu já comentei isso? Houve choro. Participando 2 pastores com sua família. Era pai lavando os pés de filhos, a esposa do marido e alguma marido da sua esposa. Era um choro, me senti tão pequeno. Quem sabe nós precisamos trabalhar muito mais sobre essa palavra, essa pedra que edifica esse santuário. Se não funcionar nenhuma dessas pedras, nós estamos no escuro. Precisamos dessa luz. E aí eu quero lembrar o Espírito Santo. Quando Jesus, antes da subida para o céu, ele reúne os discípulos, ele se dirige a eles, ali em Mateus no 28, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele também diz, e batizai em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são essa casa. Essa casa, esse Deus, ele quer morar dentro dessa casa, chamado Vili. Agora, se essa casa não está sendo edificada na rocha, que é Jesus, aí vem a tempestade e a casa cai. E para ser edificado, eu preciso de comunhão na palavra, na oração. Eu preciso demonstrar esse amor às pessoas que vivem ao meu redor. Eu tenho certeza, eu quero voltar ainda, eu mesmo sabendo e crescendo na fé, eu sei que mesmo ainda hoje, eu ainda tenho atitudes errôneas. Nem todos os netos assinam embaixo o que o velho faz. Tenho filhos também que não assinam tudo que o velho faz. Tranquilo. Mas uma coisa ele fala que nem o apóstolo Paulo. Aquilo que para trás fica, eu quero esquecer. Os refugos, o lixo. E vou avançando para a comunhão que Deus, de fato, usa esse templo de Deus. Porque nós somos pedras vivas, que caminham, que levam esse evangelho para os fins. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E eu tinha me acomodado bastante por causa desse vírus. Mas volto a dizer para o Sérgio em especial. Sérgio, Vili, vamos fazer umas gravações, umas pregações e fazer ao vivo? E eu pensei, cara, comigo, quem sou eu? Sabe o que ele está insistindo agora? Que eu fosse fazer uma mensagem diária, uma devocional de 3 minutos a 5 minutos. E estou chamando 5 minutos com Jesus com chimarrão. Coloca essa casa que é você em funcionamento. Faça com que pessoas que pedem socorro e você possa estender a mão. E quem sabe nós colocamos essa Cláudia na presença de Deus em oração. E se todos concordam, nós vamos ver o que Deus vai fazer. Eu quero participar dos milagres que Deus vai fazer nessa senhora que está com câncer.
Eu quero participar. Você também? Quem sabe daqui a uns dias nós vamos escutar um resultado e nós vamos louvar a Deus porque Ele faz. Isso é colocar a nossa fé em ação. Quando uma vez eu distribuí um folheto bíblico e presenteei um militar em Passo Fundo, no campo de um quartel, ele estava acabrunhado quando encostei o carro do lado, eu quero te dar um presente. Aí eu comentei com ele, aqui tem um salmo do lado, que diz assim, o Salmo 81, do verso 13 em diante, Deus dizendo assim, se meu povo me escutasse, mas eles não querem me ouvir. Então deixei andar na sua teimosia. Mas se eles me ouvissem, eu ia atendê-los logo. E aí eu daria o melhor trigo, trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. Se nós ouvirmos a palavra, e como nós estamos ouvindo a palavra de Deus hoje, nós também queremos ser abençoados por Ele. Eu quero convidar vocês para que nós oramos. E esse homem começou a chorar, e quando eu disse para ele, aqui tem uma pergunta que Jesus fez para um cego, que queres que eu te faça? E esse homem começou num soluço que não conseguia falar. No meio do soluço, de repente ele pegou um pouco de fôlego e disse, pastor, me chamou de pastor, nem me conhecia. Estou passando uma tempestade terrível, a minha esposa foi operada a segunda-feira, era uma quinta-feira, segunda vez de glaucoma dos olhos, e os médicos me chamaram de manhã, tua esposa não vai mais enxergar nada. Como é que eu posso falar para ela que ela vai ficar cega? Eu falei, tu está passando uma tempestade terrível. Falei dos discípulos no barco, a tempestade era terrível. Mas Jesus, só repreendeu o vento e o mar e houve bonança, calmaria. A travessia do mar, o povo estava em crise. O povo de Israel, todo o povo, mais de 1 milhão de gente gritando. Deus disse para Moisés, diz para esse povo ficar quieto. Diz para esse povo levantar. Diz para esse povo marchar. Diz para esse povo abrir os olhos para que eles enxerguem o que eu vou fazer. Eu citei isso para ele. Aí ele me acompanhou e disse, eu não sou da igreja, mas eu vi a novela dos 10 mandamentos. E aí ele me acompanhou nessa situação. Quando eu disse, eu quero orar por você, esse homem se agarra na minha pessoa de uma maneira que eu nunca vi coisa igual. Eu me senti pequeno, mas o Deus Todo-Poderoso se sentiu vitorioso, grandioso. Uma semana depois, eu fiquei com o número de telefone dele. Liguei para ele, ele não me conheceu logo. Quinta passada, eu tive aí na fazenda militar e deixei uma lembrancinha. Missionário! Agora só tenho vitória. A esposa já está vendo vultos. E os médicos disseram que ela vai voltar a enxergar mais ou menos bem. Eu comecei a louvar a Deus, disse, aleluia, glória a Jesus. Aí ele disse, você é que nem minha filha. Aquele dia quando eu cheguei em casa, a minha filha me espera sempre em casa, com chimarrão antes de ir para a casa dela. E quando eu citei que eu ganhei uma lembrancinha, aquela minha filha começou a dançar, saltitar de alegria e também dizia, aleluia, glória a Jesus. Aí eu perguntei, de que igreja é a tua filha? Da Assembleia de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Está no caminho de Deus. Assim, vamos orar. Pai amado, Tu conheces a cada um que está aqui nos ouvindo e vai ouvir. Tu conheces a nossa situação. Tu conheces os nossos medos, do nosso pavor, que muitas vezes nós quer assaltar. Mas nós queremos correr debaixo da asa, da Tua proteção, porque Tu és um Deus que protege. Temos certeza disso. E de uma maneira muito especial nós colocamos a Cláudia, Roberto dos Santos na Tua presença. Que Tu opera maravilhas na vida dela. Faça isso conforme a Tua vontade, Pai. Nós oramos
e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês de uma maneira incrível nesse final de domingo. Amém? Fica na paz de Jesus.